Você já parou para pensar por que, mesmo em silêncio, sua mente continua gritando? Por que, mesmo de olhos fechados, há um mundo inteiro que insiste em não se calar dentro de você? Talvez você não esteja cansado. Talvez você esteja exausto de carregar uma vida que não é sua. E se esse peso que você sente não for físico, mas ancestral? E se sua inquietação não for insônia, mas a alma tentando acordá-lo de um sonho que nunca foi seu? Há forças dentro de você que não obedecem à lógica nem à razão. Você foi educado para controlar, mas nunca para se render ao que é essencial. Foi condicionado a buscar fora o que só floresce no escuro, onde a luz da consciência ainda não alcançou. Aquilo que você evita olhar é justamente o que segura as chaves da sua libertação. Esta meditação não é um descanso comum, é uma travessia, uma descida, um chamado silencioso que a sua alma tem sussurrado há anos, mas você estava ocupado demais para ouvir. Neste exato momento, há algo em você que deseja desaparecer, dissolver, libertar-se de tudo o que é ruído, exigência e controle. Mas cuidado! O relaxamento profundo não é apenas um descanso, é um portal. E todo portal exige coragem para ser atravessado. Você não veio aqui por acaso. Existe algo que te trouxe, algo que quer emergir. E enquanto sua mente racional busca explicações, seu inconsciente já reconheceu os sinais. Já sentiu o sagrado convite escondido por trás dessas palavras. Você será guiado não por respostas prontas, mas por símbolos. Metáforas que falam com a parte de você que nunca envelhece. A jornada começa quando o corpo adormece, mas a alma, essa começa a despertar. E à medida que você mergulha, sentirá o tempo desacelerar, os contornos do ego se dissolverem e aquilo que você julgava impossível tornar-se inevitável. Não haverá resistência que sobreviva à verdade dita em silêncio. Respire, solte, confie. Há memórias que só podem ser curadas quando você se rende. Há dores que só desaparecem quando você para de persegui-las. E há um estado profundo, antigo, sagrado, onde Carl Jung sussurra: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Prepare-se. Esta não é uma meditação comum. É o retorno àquilo que você é, antes do mundo te ensinar a esquecer. Feche os olhos e sinta o corpo cair. Não se trata apenas de relaxar. Trata-se de desaparecer do controle. Enquanto o mundo lá fora gira em uma velocidade insana, aqui dentro o tempo começa a derreter. Há uma tensão invisível nos seus ombros que não veio do presente. Há um medo no seu peito que não é de agora. Quantas vezes você tentou silenciar a mente sem perceber que não era ela quem falava? Mas vozes antigas, arquétipos esquecidos, traumas herdados. Você não está apenas cansado, você está carregando histórias que não viveu. E agora, neste espaço entre o sono e o despertar, tudo começa a se dissolver. Sinta os pés tocarem a ausência. O chão já não é necessário. Tudo o que você julgava sólido começa a perder forma. Seus pensamentos desaceleram, não porque você os controla, mas porque você finalmente os deixa passar. Eles não precisam da sua luta, precisam da sua ausência. E nesse silêncio,
você ouve o som mais antigo que existe, o chamado do inconsciente. Carl Jung dizia que não somos apenas o que sabemos de nós, mas tudo o que esquecemos por medo, e é nesse esquecimento que mora a sua prisão. Você está pronto para voltar? Respire profundamente. Há algo no ar que não é oxigênio, é presença, é entrega. A cada expiração, você está permitindo que partes suas, que sempre estiveram em alerta, possam finalmente descansar. Quantas noites mal dormidas, quantas batalhas travadas sem testemunhas. Tudo isso agora começa a perder sentido. O inconsciente não quer guerreiros, ele quer verdadeiros. E a sua verdade não precisa ser gritada, apenas sentida. Permita-se sentir sem entender. Isso já é um começo. Lá no fundo, onde nenhum nome te define, existe uma criança que nunca foi ouvida. Um lado seu que gritou em silêncio por anos. Talvez você a tenha escondido com metas, com razão, com perfeição. Mas ela continua ali, esperando apenas um gesto, a permissão para existir. Esta meditação é esse gesto. É o espaço seguro, onde o que foi negado pode ser visto sem julgamento, onde a rigidez derrete e dá lugar ao que é leve, sensível e vivo. Você está voltando para casa, mas não para um lugar, para um estado. Há uma paz que só nasce após o caos, e talvez você precise atravessar essa tempestade interna antes de repousar. Mas eu te digo, o repouso virá. Ele sempre vem. E será tão profundo quanto sua coragem de se despir daquilo que não é mais necessário. Você está em meio a um processo que não pode ser explicado com palavras, mas pode ser sentido no corpo, no peito, que alivia, nos olhos que se fecham, no espírito que, pela primeira vez em muito tempo, se sente acolhido. Apenas continue. Agora, imagine-se flutuando sobre as águas de um lago calmo. As ondas são apenas memórias se despedindo. E quanto mais você solta, mais leve se torna. Você está entrando em um estado onde o inconsciente começa a se reorganizar. Nada precisa ser forçado. A cura é um processo silencioso, profundo, orgânico, e está acontecendo agora. Jung dizia que os símbolos falam com a alma, e essa imagem de leveza, de suspensão, de entrega, é o símbolo da sua libertação. Você não está sozinho. Nunca esteve. Há algo dentro de você que sempre soube o caminho de volta. Mas foi preciso que tudo desmoronasse para que você se rendesse ao essencial. A voz que te guia agora não é externa, é sua própria alma vestida com as palavras de um velho mestre. E ela está dizendo: solte, solte a rigidez, solte a urgência, solte a ilusão de que precisa entender tudo. Porque há uma inteligência mais profunda assumindo o leme agora. Uma sabedoria que brota do silêncio, não da explicação. E nesse silêncio, você se cura. As imagens começam a mudar. Você vê paisagens que não são lugares, mas sensações. Percebe que aquilo que chamava de identidade era apenas uma máscara necessária, mas passageira. Neste instante, você é essência, é sombra e luz, é céu noturno e chama branda. Nada mais precisa ser consertado, apenas sentido.
O tempo aqui não tem pressa. Cada segundo é um convite para deixar ir, para deixar vir, para apenas ser. E o corpo? O corpo finalmente entende que pode parar de lutar. Os músculos desapertam, os batimentos caem, o sistema nervoso aprende uma nova linguagem. O descanso. Não o descanso superficial do fim de tarde, mas o descanso arquetípico, aquele que cura gerações de cansaço. Você sente, você sabe, mesmo sem palavras, você reconhece esse lugar. Talvez nunca tenha estado aqui, ou talvez tenha apenas esquecido como voltar, mas agora você lembra. Permita-se, não pense, apenas sinta. Cada célula do seu corpo entende a linguagem da alma, mesmo quando a mente hesita. Você chegou até aqui não por acaso. Há um chamado que não pode mais ser adiado. Você é parte de algo maior, e nesta meditação está acontecendo um reencontro com o que você perdeu, com o que você temeu, com o que você é. Silenciosamente, a transformação já começou. E tudo o que você precisa fazer é continuar. Você começa a perceber que não era a vida que te pressionava. Era o esforço diário de manter uma máscara intacta. Quantas vezes você sorriu com o peito em ruínas? Quantas vezes disse, está tudo bem, enquanto o mundo dentro de você implodia em silêncio? Agora, neste lugar onde ninguém te observa, onde nenhum julgamento te alcança, você pode se desmontar, pode tirar a armadura. Ela cumpriu seu papel, mas agora só pesa. E o que precisa de espaço é sua essência, nua, sem rótulos, sem personagens. À medida que você solta as tensões, surgem imagens. Não são lembranças comuns, são fragmentos do que você escondeu até de si mesmo. Um olhar da infância que nunca foi explicado. Um grito que ninguém ouviu. Um toque que deixou marcas invisíveis. Tudo isso agora aparece não para te ferir novamente, mas para ser finalmente sentido. Porque dor não sentida se transforma em bloqueio. E você passou tempo demais se adaptando ao que doeu, ao invés de atravessar o que precisava doer. Mas agora é seguro, agora há espaço e você já não está fugindo. O inconsciente é uma floresta, escura, densa, viva. Cada passo que você dá em direção ao seu interior revela uma nova trilha, um novo som, uma nova verdade. E no centro dessa floresta está algo que você jamais imaginou. Você mesmo. Não o você que o mundo conhece, mas o você que apenas a alma reconhece. Selvagem, espiritual, indomado. E há uma força ali que te assusta, porque ela não se curva a regras. Mas essa força é sua. Sempre foi. Você só precisava se despir do medo para tocá-la. Você começa a perceber que não precisa mais de tantas explicações. Há uma sabedoria que não vem da mente. Ela emana do corpo, do instinto, do silêncio. E ela diz: não lute contra a escuridão. Convide-a para dançar. Porque na dança com a sombra é que você se torna inteiro. Carl Jung sabia disso. Ele não queria que você fosse perfeito. Queria que você fosse completo. E para isso, era preciso olhar nos olhos do que mais se evitou. Você está fazendo isso agora. E isso é liberdade. A meditação já não é uma prática. É uma travessia. Você não está ouvindo um áudio.
está atravessando portais internos, e em cada portal deixa para trás um peso, uma ideia antiga, uma prisão invisível. É uma jornada de volta para si mesmo. E quanto mais você vai, mais claro fica. Não há nada lá fora que possa te dar o que você sempre buscou, porque o que você buscava era esse encontro com sua alma, com sua sombra, com sua luz, com sua verdade mais esquecida. Talvez você esteja chorando sem saber exatamente por quê. E tudo bem, porque algumas lágrimas não vêm da dor presente, mas do alívio silencioso de finalmente se permitir sentir. Você não está fraco, está se limpando. As emoções acumuladas, as palavras que engoliu, os gritos que abafou, os abraços que nunca vieram, estão saindo agora, como águas represadas que finalmente encontram uma brecha para correr. Deixe correr, não impeça. Há uma inteligência maior nesse processo, que vai além do seu entendimento. É o inconsciente que está falando através da linguagem que ele entende. O corpo, a vibração, o choro, o arrepio. Nesse estado expandido, talvez você veja imagens que não compreende, símbolos que surgem sem explicação. Um animal, uma casa, uma criança, um fogo. Eles não vieram por acaso. O inconsciente se comunica em metáforas, em sonhos acordados, em mensagens cifradas. E tudo o que aparece agora carrega uma parte sua que estava esquecida. Há uma sabedoria ancestral nesses símbolos. Eles não falam a sua razão, falam a sua essência. Observe-os, sinta-os, porque o que você precisa não é entender, é lembrar. E ao lembrar, algo se desbloqueia. Como se portas internas começassem a se abrir sozinhas. Portas que levavam a versões suas que você deixou para trás. A criança que um dia acreditou ser má por sentir demais. O adolescente que achava que precisava ser duro para não ser descartado. O adulto que seguiu caminhos que não desejava apenas para não decepcionar. Todos esses eus estão te olhando agora. Eles não te culpam. Só queriam ser reconhecidos. E talvez pela primeira vez você os olha nos olhos e diz: eu vejo vocês e eu não os abandono mais. Há um ponto da meditação em que a mente finalmente se cala e no lugar dos pensamentos surge uma presença. É como se tudo dentro e fora de você estivesse em harmonia. Nenhum ruído, nenhum julgamento, apenas presença. Você percebe que nunca esteve sozinho, que sempre houve algo maior te sustentando, mesmo nos momentos em que você jurava estar perdido. Esse algo maior tem muitos nomes. Jung chamou de Self, outros chamam de Deus. Não importa o nome, o que importa é que agora você sente que está conectado, que há um propósito, que existe sentido, mesmo quando tudo parece escuro. É aqui, neste silêncio profundo e cheio de vida, que você compreende algo sem palavras. Você não veio até aqui para fugir da dor. Veio para lembrar quem é por trás dela. A meditação não te mudou. Ela te revelou. Porque por baixo de todos os medos, feridas e máscaras, havia alguém esperando. Você mesmo. E agora que se encontraram, tudo começa a se reorganizar. Nada fora precisa mudar imediatamente. Porque por dentro, algo já se transformou. E essa transformação silenciosa é mais poderosa do que qualquer revolução barulhenta. Você sente, você sabe, você é.
Há dentro de você uma floresta inteira que nunca foi explorada. Você cresceu podando seus instintos, calando suas vontades, adaptando seus ramos para caber em vasos que nunca foram seus. Mas agora, na presença desse silêncio sagrado, você percebe: sua natureza selvagem quer voltar. Não aquela selvageria do caos, mas a que nasce da autenticidade bruta, das raízes que sabem onde fincar. E a cada respiração, uma árvore esquecida dentro de você começa a crescer outra vez. Você percebe que passou boa parte da vida tentando ser aceito por outros, por padrões, por expectativas que nunca foram verdadeiramente suas. E nessa tentativa, traiu partes profundas de si mesmo. Mas aqui, neste espaço seguro, não há necessidade de disfarces. Você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa se provar. Você apenas existe. E pela primeira vez em muito tempo, esse simples existir é suficiente. A luz que agora começa a se acender dentro de você não é uma luz artificial. Ela não vem do ego, nem da mente. Ela emana do centro, do seu núcleo mais íntimo, onde habita aquilo que Jung chamava de Self, o centro regulador e totalizante de sua psique. E essa luz não grita, ela sussurra, ela não exige, ela acolhe, ela não força, ela revela. Cada partícula dessa luz sabe exatamente o que curar. E nesse momento, o que antes doía começa a se dissolver sem esforço. Você talvez perceba que há memórias que voltam, mas agora, sem dor. É como se o que antes era ferida, agora fosse sabedoria. O abandono se transforma em liberdade. A rejeição se transforma em auto-perdão. A culpa se dissolve em aprendizado. E assim, você entende. Não era sobre esquecer o passado, era sobre integrá-lo. Você não está aqui para apagar nada. Está aqui para dar um novo lugar a tudo. E quando você começa a dar lugar ao que foi esquecido, o caos interno cessa. As vozes brigando em sua mente encontram um acordo. A dualidade cede, lugar à completude. E o que antes parecia confuso, agora tem um estranho tipo de ordem. Uma ordem que só o inconsciente entende, mas que seu corpo reconhece como verdade. Você está voltando para casa. Há uma energia adormecida dentro de você. Não uma energia que grita, mas uma que observa, que espera, que sabe, e agora ela começa a despertar, como o sol que rompe lentamente as nuvens após uma longa tempestade. Você sente esse calor interno crescendo, não porque algo externo mudou, mas porque algo interno se lembrou de quem é. E o simples fato de lembrar já transforma. Nesse estágio, você começa a diferenciar o que é verdade do que foi ilusão. Começa a ouvir a voz da intuição com mais nitidez. Ela não é barulhenta como a mente, não é lógica como os pensamentos, mas é segura, firme, como uma batida ancestral que ecoa desde antes de você nascer. E ela diz: você sempre soube. Só havia se esquecido. E esse reencontro com a verdade silenciosa é libertador. Se você pudesse visualizar seu estado interno agora, veria um templo sendo reconstruído. Tijolo por tijolo, sua alma ergue novamente seus pilares. Não com pressa, não com medo, mas com presença, com reverência, com a certeza de que desta vez não se trata de agradar, se trata de habitar-se.
de tornar-se morada, de ser inteiro dentro de si. E assim, aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Você se perdoa. Não porque alguém disse que deveria, mas porque agora você vê com outros olhos. Olhos menos críticos, mais compassivos. Você vê que não falhou por maldade, que não caiu por fraqueza, que não se perdeu por escolha. Você apenas sobreviveu da melhor forma que sabia. E agora, pela primeira vez, você vive. A paz em saber que nada foi em vão, que cada queda, cada erro, cada dor foram degraus, ainda que invisíveis, para este momento. O momento em que você, em silêncio, se reconcilia consigo mesmo. E esse silêncio cura. Neste instante, um novo tipo de vazio pode surgir. Um vazio que não assusta, mas liberta. Ele não é ausência, é espaço, é possibilidade, é o terreno fértil onde algo novo poderá brotar. E você não precisa correr para preenchê-lo. Não precisa decidir agora, apenas esteja com ele. Esse é o solo da sua renovação. Você pode sentir que o tempo desacelerou, que o que antes era urgência, agora é contemplação. Essa mudança de ritmo não é preguiça, é sabedoria. Porque a alma não corre, ela dança. E ao dançar nesse tempo interno, você percebe que não precisa mais se atropelar para ser aceito. Você já é, já está, já basta. Neste silêncio estendido, talvez venha uma saudade, mas não de algo ou alguém. Uma saudade de si, da versão sua que foi esquecida no caminho. E agora você a reencontra, você a abraça. Você se permite ser ela de novo, não como uma regressão, mas como uma reintegração. A criança, o sábio, o guerreiro, o artista, todos cabem em você. E cada respiração que você dá agora parece dizer: sim, eu aceito. Aceito minha sombra. Aceito minha luz. Aceito meu processo. Aceito meu tempo. Não há pressa. Há presença. Não há pressão. Há permissão. E nessa aceitação radical, algo mágico acontece. O corpo relaxa. De verdade, é aqui que começa a verdadeira rendição. Não a rendição da derrota, mas a entrega consciente de quem entende que não precisa mais controlar tudo para ser seguro. Você entrega o controle e, em troca, recebe liberdade. Você solta e, em troca, recebe paz. Você confia e, finalmente, repousa. Talvez agora você sinta um tipo diferente de silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas repleto. Repleto de significado, de memória, de algo que não se pode nomear, mas que se sente como um reencontro sagrado. Não há mais urgência, nem fuga, apenas a percepção de que tudo o que era necessário já está aqui. Você não precisa correr atrás da verdade, porque ela sempre morou dentro. A mente tenta compreender, mas é o coração que absorve. É ele quem sente essa mudança sutil, essa expansão silenciosa, como se cada batida dissesse: você sobreviveu e agora pode viver. Não é uma euforia, não é um clímax, é um tipo de paz que não precisa ser explicada, como o pôr do sol que apenas existe, como a lágrima que escorre sem dor, mas também sem resistência. Você pode sentir que está mais leve, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque sua alma se cansou de carregar pesos que nunca foram dela.
crenças, culpas, contratos invisíveis, tudo agora começa a se desatar, como se as cordas do passado se soltassem uma a uma. E com isso, seu corpo respira diferente. Sua presença muda. Você começa a ocupar-se de si com mais verdade. E nessa nova ocupação, você percebe algo que parecia impossível. Você se basta. Você se olha e pela primeira vez não quer consertar nada, não quer correr para evoluir, não quer fingir que está bem. Você apenas está. E estar no presente se torna um milagre. É aqui que a cura se completa, quando nada precisa mudar para que tudo já esteja bem. E então você entende. A jornada nunca foi sobre se tornar alguém diferente. Foi sobre voltar. Foi sobre se lembrar. Foi sobre desenterrar o que foi soterrado e permitir que a luz encontre de novo o caminho até você. A verdadeira iluminação não está nas alturas, mas na coragem de olhar para dentro com amor. Há um espaço em você que ninguém nunca tocou. Nem os traumas, nem os medos, nem as perdas conseguiram alcançar esse lugar. É o seu núcleo, é o que Jung chamaria de centelha divina, a porção da alma que permanece intacta apesar de tudo. E agora, neste estado expandido, você finalmente se aproxima dela. É como encostar no próprio coração do universo. Você percebe que por trás de todas as máscaras que vestiu para sobreviver, havia uma única verdade pulsando: o desejo de ser inteiro, não perfeito, não aceito, inteiro, completo em sua imperfeição, em sua humanidade. E essa inteireza não exige espetáculo. Ela apenas é. Ela se sustenta com o simples ato de existir em si. Há uma ternura nova em você agora, uma doçura silenciosa que nasce de quem já não precisa lutar contra si, de quem acolhe o próprio caos com compaixão, de quem para de pedir permissão para sentir. E essa ternura é poderosa, porque cura sem gritar, porque transforma sem pressa, porque ama sem barganha. Neste ponto, talvez você olhe para a sua vida e veja os mesmos cenários, as mesmas pessoas, mas algo mudou, porque quem olha agora não é mais o mesmo. Você deixou algo para trás, algo que doía, que prendia, que sabotava, e no lugar disso entrou presença. E com presença, tudo pode ser refeito, redesenhado, reescolhido. Você começa a entender o que Jung queria dizer quando falava da individuação. Não é egoísmo, é alinhamento, é tornar-se quem você nasceu para ser, apesar das interferências. É deixar de se moldar ao externo e passar a esculpir-se por dentro. A obra-prima nunca esteve fora, sempre foi você, inacabado, em movimento, vivo. E agora finalmente você se vê, nu de expectativas, livre de obrigações internas, despido dos gritos do passado. O que sobra é a verdade mais pura. Você é. E ser neste instante é mais do que suficiente. É sagrado, é inteiro, é inexplicável e ainda assim profundamente real. O mundo ao redor ainda gira. As responsabilidades, os sons, os pesos do cotidiano, tudo continua existindo. Mas agora você tem um centro, um lugar dentro de si que não se abala, que não perde o eixo, que não adoece com os ruídos. Você descobriu onde repousar, mesmo em meio à tempestade. E nesse lugar de repouso, você percebe: a dor não era seu inimigo. Ela foi a mensageira.
Foi ela quem te trouxe até aqui. Foi ela quem rasgou a superfície para que você enxergasse o que havia por baixo. E agora que a mensagem foi ouvida, ela se dissolve. Não com violência, mas com gratidão. Talvez você chore agora. Não de tristeza, mas de liberação. Como quem solta um nó antigo no peito. Como quem se despede de um peso que carregou por tempo demais. Esse choro não é fraqueza, é maturidade. É a alma dizendo: eu me lembro de mim. E esse reencontro não tem preço. Você abre os olhos, internos ou físicos, e sabe, você não é mais o mesmo. E ainda que não consiga explicar o que mudou, há uma certeza que vibra em silêncio. Você está desperto, e ninguém mais pode tirar isso de você. Há instantes em que a alma reconhece algo que os olhos ainda não conseguem nomear. Um eco interior que não vem do pensamento, mas de uma memória profunda, como se uma parte esquecida de você tivesse acabado de despertar. E agora, neste silêncio que te envolve, não há dúvidas, nem explicações. Há apenas uma certeza branda. Você tocou algo real, algo que estava em você o tempo todo, esperando ser visto sem medo. Aquilo que parecia caos revelou-se linguagem. Cada dor, um símbolo. Cada queda, um chamado. E agora, ao olhar para trás com essa nova lente, tudo parece diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. Você atravessou corredores escuros da psique, confrontou fantasmas que usavam seu rosto e sobreviveu para se reencontrar com uma luz que não vem de fora, mas de um fogo secreto que sempre ardeu em silêncio. Talvez neste momento você se perceba como uma ponte entre o que foi e o que ainda será, carregando a herança dos seus abismos, mas também a promessa das suas alturas. É aqui que mora o verdadeiro renascimento, não na fuga da sombra, mas na escolha de ser inteiro. E ser inteiro é, acima de tudo, aceitar-se como mistério, imperfeito, contraditório, em constante construção. Como uma obra-prima que respira. Você não precisa compreender tudo agora. A mente exige respostas. A alma, apenas presença. Caminhe com a dúvida, abrace o paradoxo, celebre o não saber. Pois é nesse espaço, entre as certezas, que a vida sussurra suas verdades mais belas. E se em algum momento você voltar a se perder, lembre-se, o caminho não desapareceu. Apenas está à espera de um olhar mais atento. Um olhar de dentro. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos submete, mas aquilo que aceitamos nos transforma. Você acaba de tocar essa verdade. E ao aceitá-la, você se torna agente da própria história e não mais espectador da própria dor. O mundo continuará o mesmo lá fora, mas você não será mais a mesma pessoa que um dia buscou refúgio. Neste vídeo, algo em você se reconfigurou, silenciosamente, irreversivelmente. E assim como a floresta guarda sementes no escuro antes da primavera, sua alma também esconde possibilidades que só brotam depois do silêncio. Não tenha pressa. Sinta. Permita-se florescer na hora certa, pois o que começou aqui não é um fim, é um sopro.